graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Eu vou fazer uma leitura que está em Neemias, no capítulo 2. Eu vou ler o versículo 17 e o comecinho do versículo 18 para a meditação desta noite. Então, a palavra do Senhor diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, a reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me era favorável. Os irmãos podem se assentar. Esse pequeno texto que eu li aqui de Neemias, na sua primeira metade, apresenta uma constatação, e aí na segunda metade, o comecinho do versículo 18, um incentivo. Então, que constatação é essa que ele apresenta aqui? Neemias, antes de falar isso daqui para os principais líderes lá da cidade de Jerusalém, antes, ele dá uma volta na cidade, pega algumas pessoas que ele escolhe a dedo, para conhecer o tamanho do problema ali da cidade. E aí ele vai em cada canto, em cada pedra, em cada esquina, e ele faz uma espécie de um relatório e leva para os líderes, para os principais dali de Jerusalém. E a constatação é essa daqui: a cidade de Jerusalém está ao caos. É uma verdadeira desgraça que aconteceu aqui. O muro foi derrubado, está derrubado ainda. As portas estão queimadas. E quando a gente fala de portas e muro, não estamos falando de porta como essa aqui da igreja, nós estamos falando de proteção da cidade. Então eram portas largas, pesadas, os muros, em algumas cidades até as pessoas passavam por cima do muro, até carruagens passavam por cima do muro. E essa era a situação da cidade. Aí no próprio versículo que eu li, ele faz o incentivo. Mas, vamos reconstruir, vamos recomeçar a vida aqui nessa cidade. E existe aqui um agravante, alguns agravantes aqui, que faz a gente pensar se vai ser realmente produtivo essa empreitada. Não sei se vocês se lembram, quando ano passado, no ano 2020, no comecinho, quando começou a pandemia, a gente decidiu, em função das ordens das leis municipais, leis estaduais, fechar a igreja para a gente fazer os cultos online, transmitido, fazer em casa os cultos. E a expectativa que a gente tinha é que depois de um mês a gente estaria de volta aqui. Não era essa a expectativa que a gente tinha? Só que foi passando o tempo, e aí mudou-se a expectativa. Eu lembro que algumas pessoas falavam assim: olha, depois, quando a gente voltar, vai ser uma grande alegria. Olha só o que a gente falava: nós vamos se abraçar, se beijar, cumprimentar a irmã. Algumas pessoas vão sentir saudade da igreja e vão voltar, dado esse afastamento de âmbito social. Depois nós vamos voltar. E foi passando o tempo, e quando a gente voltou para cá, teve que fazer uma espécie de controle de presença daqui dentro da igreja. A gente marcou os bancos, e só podia ter um número limitado. Então, pessoas com comorbidade, pessoas idosas, não eram fortemente desaconselhados a vir
as pessoas eram desaconselhadas a vir. Aí chegou o final do ano, 2020. Qual que era a nova expectativa? A nova expectativa é que tudo aquilo, essa crise provocada por esse problema de saúde pública, ia se acabar e o ano de 2021 ia ser diferente. Não tinha-se essa expectativa. A gente passou o ano, virou o ano, e hoje nós já estamos já no último mês do ano. Quando a gente faz um balanço, olha para trás, a gente viu que a gente estava errado. A impressão, pelo menos para mim, para a minha família, eu diria que foi pior do que o ano de 2020. Ou seja, eu estava errado na minha expectativa. Agora nós estamos já no mês de dezembro, 2022 já está aí, e a gente está até com medo de criar uma nova expectativa mais otimista, em função de tudo aquilo que a gente já passou. Eu creio que era mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Neemias, ele fala a realidade, olha, a situação da cidade é essa, mas vamos começar, vamos incentivar. Além desse agravante, ainda tem mais alguns outros agravantes. No ano 535, o rei Ciro já tinha pedido para Zorobabel voltar com uma turma para fazer a reconstrução do templo, bem antes desse período aqui, para fazer a reconstrução do templo, que já tinha sido destruído por Babilônia. E Zorobabel leva o povo de volta, constrói o templo, e há até a cena das pessoas chorando, alguns de alegria, pela construção do templo, pela imponência do novo templo, os mais novos, já os mais antigos chorando de tristeza, porque lembrava de como era o templo antes. E havia aquele misto, passa-se 57 anos, aí o rei Dário permite que o escriba Esdra lidere mais um grupo para Jerusalém para fazer um reavivamento na cidade de Jerusalém. Então, olha só, o templo foi construído, 57 anos depois é feito um novo avivamento na cidade, de cunho espiritual, como ele era escriba, ele fez questão de instaurar aquilo que a gente pode chamar de escola bíblica. Passado 12 anos, cerca de 4 séculos antes de Cristo, agora está aqui Neemias olhando a situação. Então, se a gente fazer o cálculo, dá 69 anos desde o primeiro retorno, e a cidade está naquele caos. Como é que Neemias chegou aqui? O que aconteceu para Neemias? Aí eu viro a página da minha Bíblia, vou lá para o capítulo 1, e aí eu começo a ler a história lá no começo, alguns meses, quando o irmão de Neemias retorna de Jerusalém e diz o que ele viu lá, que era exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Ele viu isso lá. E Neemias ouve o relato do seu irmão, da comitiva que tinha ido em Jerusalém, e traz, olha, a cidade está uma verdadeira desgraça. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para a atitude de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Quando Neemias ouve, ele literalmente senta e chora. E não é um dia, por vários dias. Queria aqui abrir uma janela na meditação que nós vamos fazer e fazer aqui 4 afirmações. Vocês vão ver que as afirmações, elas são óbvias, mas elas são importantes para despertar aquele sentimento humano nós e fazer uma autorreflexão da nossa conduta em relação
ao comportamento de Neemias, fazer esse um paralelo. Então, a primeira observação que eu vou fazer aqui, a primeira afirmação que eu vou fazer: todo mundo tem problema. É óbvio isso? Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, o pastor tem problema, a diaconisa Delza tem problema, a diaconisa Milza tem problema, o André tem problema, o pastor tem problema, todos, você que está me vendo, você também tem problema. Qual é a novidade nisso? Nenhuma, não tem nenhuma novidade. Já o sábio Salomão já falava, né, em Eclesiastes, tudo acontece igualmente a todos. O mesmo acontece a justo, a injusto, a puro como a impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao que faz o juramento como ao que teme o juramento, acontece tudo. Jesus vai dizer lá em Mateus 5,45, Deus faz com que o sol desça, resplandeça sobre justos e injustos, e a chuva sobre maus e bons. Então não tem nenhuma novidade. Todos nós temos problema. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação que eu vou fazer: ainda que o meu problema, ainda que o seu problema seja gigante, a ponto de você não ver luz no fim do túnel, a ponto de você não conseguir encontrar saída para o seu problema, não há solução do ponto de vista humano, ainda que seja gigante o seu problema, alguém tem um problema maior que o seu. Posso ter um grande problema, mas com certeza alguém vai ter um problema maior do que o meu. Essa é a segunda afirmação. Nenhuma novidade até aqui? Nenhuma novidade. Terceira afirmação: ainda que o seu problema, ainda que o meu problema seja grande, a ponto de às vezes eu me desesperar, ainda que um problema seja tão grande, em que não há solução, nem na ciência, nem na medicina, nem em órgãos financeiros, não há solução, você, com este problema que você tem, pode ser um canal de bênção para ajudar e para abençoar alguém. Vocês querem ver só uma coisa interessante? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, olha só o que diz aqui: como em muita prova de tribulação, houve abundância da minha alegria, e como a sua, presta atenção na expressão, profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo com todas as letras, que os irmãos da Macedônia, eles eram pobres, e ele usa a expressão, na sua profunda pobreza, então era uma grande pobreza, mas esses irmãos, em profunda pobreza, ajudavam os irmãos da Judeia, que eram mais pobres do que eles. Vocês querem ver outra coisa? Ainda, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Você está passando por um momento difícil, um momento de luto, um momento de perda. Deus está te consolando, para que com esta consolação que você recebe pela perda de alguém, você possa ser usado por Deus para consolar outra pessoa. Então essa é a terceira afirmação. No seu grande problema, você pode ser um instrumento usado por Deus, pela experiência que você adquire, para ajudar outra pessoa que tem um problema igual
ou maior do que o seu. Agora eu preciso estabelecer aqui um equilíbrio. Então tem uma quarta afirmação aqui, e aí eu vou voltar lá para o texto de Neemias. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Olha só essa afirmação que eu vou fazer para estabelecer aqui um equilíbrio. Se você reprimir as suas angústias, se você reprimir o choro do seu sofrimento, você pode acentuar o seu problema e ele pode ficar maior do que ele já é. Eu trouxe aqui, como eu não sou médico nem psicólogo, então eu fiz uma pesquisa, é um artigo de setembro de 2017, do Dr. Diogo Calas Barcelos, ele é um geriatra do Hospital Santa Clara. Olha o que ele diz aqui. Quando nos sentimos tristes e estressados, nosso corpo libera substâncias e hormônios como adrenalina e cortisol, causando aumento da pressão arterial, taquicardia, aumento de níveis de glicose e mau colesterol. Também deixa de produzir outras como dopamina, serotonina, que são protetoras, levando a longo prazo ao enrijecimento das artérias do coração, é o que explica o Dr. Diogo. Estudos já confirmaram que os problemas causados por esses hormônios em pessoas que já têm histórico de doenças do coração aumentam o risco de morte. A correria do dia a dia, o luto, insatisfação com o corpo, problemas na vida amorosa ou no trabalho, tudo isso pode ser capaz de facilitar o aparecimento de doenças como aumento da pressão arterial, AVC e até trombose. Abre aspas. A tristeza represada pode favorecer o aparecimento de doenças como o infarto e insuficiência do músculo cardíaco, afirma Dr. Diogo. Ou seja, a ciência diz que se você reprimir as suas angústias e você se fazer de forte, você pode ter problema de saúde e aquele problema inicial pode se agravar, pode ficar maior ainda por isso. Não estou dizendo que a gente tem que passar a vida inteira reclamando, resmungando. Ninguém aguenta ficar do lado de alguém que fica a vida inteira só reclamando da vida. Mas é muito importante, quando alguém nos procurar para desabafar, para conversar, nós, irmãos, oferecer o nosso ombro para que a pessoa chore à vontade, para que a pessoa fale, para que a pessoa desabafe. Veja bem, nós vamos emprestar o nosso ouvido, não a nossa boca. Nós temos um péssimo hábito, quando alguém vem falar com a gente de algum problema, a gente quer contar o nosso problema também. Não, eu também tenho esse problema, a pessoa quer só desabafar. A gente tem que aprender a ouvir e chorar com essa pessoa, oferecer o ombro e ser um ouvinte dessa pessoa. É muito importante dar essa oportunidade, ser amigo das pessoas, ser próximo das pessoas e fugir daquela máxima, né? A pessoa está passando por um luto, você tem que ser forte, não chore. Não, tem que chorar sim. Você tem que passar pelo luto, chore à vontade, é muito bom, é saudável isso. E é exatamente isso aqui, que fecho agora aqui a janela que eu abri, né, fazendo aqui as 4 afirmações. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. É preciso legitimar esta reação falando da atitude que ele toma, porque não basta apenas, irmãos, você ter essa reação que faz parte do instinto humano. É necessário termos atitude. Qual foi a atitude que ele tomou aqui? Continua aqui no verso. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A atitude de maturidade espiritual. Estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. E a oração dele, sem entrar muito nos detalhes, eu só vou mencionar, no versículo 5, ele exalta a sabedoria de Deus
e dá a glória a Deus, dá a glória devida a Deus. Então ele começa a oração dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. A glória dado a Deus. Versículo 6 e versículo 7, depois vocês podem ler na casa de vocês, né? Ele, na medida em que ele pede perdão pelos seus pecados, é interessante que na oração, ele pede, ele reconhece a transgressão, não é do povo, dele também. É importante isso, diante de Deus, sermos humildes e reconhecer que nós somos pecadores, ao mesmo tempo em que ele reconhece que o Deus do céu é o Deus de misericórdia, é um Deus gracioso. Versículo 6 e versículo 7. Do versículo 8, versículo 9, versículo 10, ele vai demonstrar fé. Ele crê no amor e no poder de Deus. E no versículo 11, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Ele pede a ajuda de Deus a um problema que foge à sua alçada. Um problema que ele não consegue administrar. Ele pede socorro a Deus. E aí, a gente tem que fazer a pergunta, né? E eu faço a pergunta para mim. Diante de um grave problema que a gente passa, ou passou, ou está passando, qual é a reação que a gente tem? E qual a atitude que a gente toma? Aqui está a reação e a atitude de Neemias. Em Filipenses, capítulo 4, 6, Paulo vai dizer assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo, diante de Deus, com ações de graça e súplica. Que atitude que a gente deve tomar? Jesus, ele vai dar a orientação lá em Mateus 6, a partir do versículo 25. Não estejais ansiosos pelo vosso corpo, pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí Jesus vai continuando: olha as aves dos céus, eles não ceifam, não semeiam, não juntam em celeiro, e Deus assim as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Olha os lírios dos campos, olha só como são bonitos. Eu vou dizer para vocês que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não estejais ansiosos pela vossa comida, pela vossa bebida, pelo que vocês vão vestir, porque os gentios buscam essas coisas. Aí o conselho de Jesus é magnífico, gente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será que é essa a nossa atitude diante do mais grave problema que a gente se depara? Ou do mais grave dos problemas que as pessoas que estão à nossa volta se deparam? E ele vai agora, Neemias vai conversar com o rei. Aliás, ele vai levar o vinho. Neemias ele está em Suzã, está preso, mas ele tem uma posição privilegiada em Suzã. Ele é a pessoa que se alimenta da comida do rei Artaxerxes. Aí tem um trava-língua aí, né? Artaxerxes. Deve ser isso aí. Ele se alimenta e bebe o vinho do rei. Olha só que privilégio, gente. É o emprego do sonho, né? Por que isso aí é um emprego do sonho? Porque ele tem a oportunidade de provar para ver se o vinho não tem veneno. Se tiver veneno, ele livra o rei. Olha só que privilégio. Isso é um emprego do sonho, emprego que todo mundo queria ter. E ele tinha essa oportunidade lá no palácio, né? Era ele que cuidava da integridade do rei.
E nesse período que ele está entregando, que ele está levando a comida, o rei percebe que ele está triste. Por que o rei percebeu? Porque com certeza ele era uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que se comunicava, uma pessoa que conversava, bem relacionado, mas naquele dia o rei notou alguma coisa diferente. Quando o rei notou e perguntou se tinha alguma coisa de errado com ele, ele ficou com medo. Ele fez uma oração rápida. Vamos lembrar que ele já tinha feito a oração aqui. Ele estava vários dias, e provavelmente nesses vários dias ele já estava orando. Então ele fez uma oração rápida, e agora ele precisava fazer alguma coisa. Ali estava a oportunidade. E aí ele tem assim uma sagacidade, quando o rei fala, há alguma coisa que eu possa fazer? Olha só a oportunidade. Vamos, se sou eu, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, olha. Pegar a lista e falar, olha, eu tenho tudo isso aqui para fazer. Eu gostaria disso. Está aí uma chance, né, uma oportunidade. Só que nós estamos falando aqui do homem mais poderoso do mundo. Ele era o manda-chuva do mundo da época. Se qualquer coisa que ele não se agradava, ele mandava cortar o pescoço. Então, talvez era esse medo. Então, o que ele fez? Ele falou, ele podia falar, olha, vocês destruíram a minha cidade, destruíram o templo, é por isso que eu estou triste. Vocês já pensaram falar isso para o rei? Aí ele teve uma sagacidade, aí ele falou, olha, eu estou triste porque eu estou aqui, estou bem, mas lá na minha cidade, os sepulcros do meu pai estão destruídos. Há alguns estudiosos que vão dizer, e eu concordo com eles, que aqui foi uma tremenda um jogo de cintura, porque os caldeus valorizavam a memória dos mortos, então talvez ele usou esse artifício para sensibilizar. E aí o rei, então, não tem problema, é isso, você está autorizado a ir lá para Jerusalém. Se sou eu já ia pegar, já subir em cima de um cavalo, juntar um grupo e voltar. Mas Neemias falou, ele pensou, de novo, aí aos pouquinhos, né? Ok, mas se não for muito, todo cheio de dedos, né? Poderia fazer cartas de autorização, porque eu vou passar por várias províncias, e alguém pode, escuta, aqui, onde você está indo? Então eu preciso de autorização do rei, assinado, carta assinada, para que eu não possa ser impedido. Se eu não me engano, 1.400 quilômetros, da onde ele estava até Jerusalém. É uma jornada, levava alguns meses de viagem. Então eu preciso de carta. Já pensou se eu estou chegando lá e alguém chega e fala, não, daqui você não passa. Não, então eu preciso de carta. E o rei fez a autorização. Tá bom? Aí ele, se não for pedir demais, fala lá para aquela pessoa que guarda, lá o Asaf, que guarda lá o lugar onde tem as árvores, para ele ceder a madeira do rei para eu fazer a construção. Olha só que interessante. Se já está autorizando em fazer a construção, como é que eu vou chegar lá de mãos livres? Vou precisar de madeira, vou precisar de material. E ele foi muito inteligente em pedir carta, em pedir a madeira, e aí o rei dá a permissão, então ele vai agora até Jerusalém, para começar, então, a obra, uma vez que já foi permitido. Então, quando ele vai falar aqui no capítulo 17, com os anciãos, ele fala do cenário, e ele fala da possibilidade, porque ele já sabia que tinha condições de fazer a reconstrução dos muros, das casas, da cidade, do portão, refazer o portão, ele já sabia disso. Agora, olha o que é interessante aqui, irmãos, eu li para vocês, no versículo 18, vocês viram que eu acabei de falar, da inteligência de Neemias, mas olha aqui no versículo 18, então lhes declarei como
a mão do meu Deus me fora favorável. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a reconstrução dos muros e da cidade, ela se deve à boa mão de Deus. Nós estamos fazendo um balanço neste ano. É lógico que nós tivemos várias perdas, todos nós tivemos, e na área da saúde, na área financeira, quantos empregos foram perdidos, a dificuldade quando você vai no supermercado para comprar alimento, e você não tem o dinheiro suficiente, quantas pessoas. Eu gostaria muito de, neste mês, comemorar o aniversário, mais um ano de vida do meu sogro. Não posso, porque ele foi acometido da doença do Covid e veio a falecer. Tive uma perda na família. E eu sei que alguns de vocês tiveram problemas, pelo menos indo a hospitais, ficando entubado. Tivemos problema falta de emprego. Quantos dos problemas que nós tivemos aqui? Quantos? Agora, eu quero dizer que o mesmo Deus que permitiu levar, que permitiu tomar para si algumas pessoas, que fez pessoas se descansarem das suas obras, que é algo já determinado, o homem estava ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. É pela vontade de Deus, e a gente se curva à vontade de Deus. Esta mesma vontade de Deus permitiu que você estivesse hoje aqui. Essa mesma vontade de Deus, se você estava com um problema financeiro, permitiu você se restabelecer financeiramente. Essa mesma vontade de Deus, que enquanto você estava lá no leito do hospital, Ele estava do seu lado, te assistiu, te abençoou e permitiu que você estivesse de pé e que você cultuasse hoje aqui. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ó Senhor, Tu que fizeste os céus e a terra com seu grande poder e com seu braço estendido, coisa nenhuma te é maravilhosa. Não há nada diante de Deus que o impressione. Deus é o Deus de todo poder e de toda graça. Salmo 124. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então nós teríamos sido engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam passado por cima de nós, e a corrente das águas teriam transbordado sobre a nossa alma foi presa como um laço do passarinheiro, o laço se quebrou, e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A Ele, somente a Ele, a glória, a honra e a adoração. Nós tributamos toda a glória a Ele, porque pela sua graça e pela sua bondade, não é mérito nosso, nós estamos aqui, já no último mês, pronto para passar para o próximo ano. É pela graça e pela misericórdia do Senhor. E para concluir, capítulo 6 de Neemias, ele vai dizer lá no versículo 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu e 52 dias. Terminou a obra. Acabou. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, porque os gentios que havia em roda de nós abateram-se muito com seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. É Deus, gente, é Deus, somente Deus, e é Ele que nós temos que dar a glória, a graça, a glória e a nossa glorificação. Vou pedir para que você fique em pé, você vai levantar a sua mão,
e vai adorar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego, por esta igreja, pelos irmãos. Levante sua mão e adore a Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Toda glória, toda honra, toda adoração seja dada a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus eterno, o nosso Senhor em quem devotamos a vida. Aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que enquanto nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos delitos e pecados, Tu nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais. Muito obrigado pela manifestação da sua graça, pela misericórdia que foi infinita, Senhor, direcionada para a nossa vida, pela vida da nossa família, pela vida desta igreja, Senhor. Continue junto conosco. Nós reconhecemos, meu Deus, que sem Ti nós nada podemos fazer, nós nada somos, nós somos plenamente incapazes, Senhor. Somente Tu, Senhor, somente Tu, tome pelas nossas mãos, caminhe conosco, meu Deus, caminhe com a sua igreja, Senhor. Esteja, Senhor, com o seu Espírito Santo na vida de cada um dos nossos irmãos, nos lares, trabalhando, meu Deus, e firmando-nos até aquele dia da sua vinda, meu Deus, para que a gente possa ser achados dignos, Senhor. Dignos, não pelo nosso mérito, a gente sabe, a gente reconhece, mas é pela Tua graça, meu Deus, no nome de Jesus, e para a Tua glória, nós Te glorificamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, amém.